A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. No vídeo de hoje trago uma mensagem para o coração de vocês. Quanto será que falta para o Senhor Jesus voltar? Não tem como a gente saber precisamente isso, porque nem o Senhor Jesus sabe quando ele vai voltar. Quando o Pai disser, vai, ele virá e virá buscar a igreja. Quantos ficarão e quantos subirão? Só Deus sabe, na verdade, porque só Ele conhece os corações. Você e eu podemos, no máximo, fazer o máximo possível que nós pudermos para estarmos sempre afinados com o Senhor e apaixonados por Ele de corpo, alma e coração. Amém? Que esta palavra possa abençoar a sua vida hoje. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para refletir sobre uma pergunta que ecoa nos corações de muitos fiéis. Quanto falta para Jesus voltar? É uma pergunta que não apenas desperta curiosidade, mas também nos chama a uma vida de vigilância e preparação. Jesus nos alertou sobre sua volta em diversas passagens das Escrituras, como visto em Mateus, no capítulo 24, versículo 36. Ele disse, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ou seja, o próprio Jesus, senão o Pai, Deus. Isso nos ensina que a exata hora da sua vinda é um mistério conhecido apenas por Deus. No entanto, Deus já nos deixou sem não nos deixou sem sinais. Em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 ao 7, ele escreve: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso, inclusive, já tem acontecido no mundo todo. Estes sinais são o chamado à preparação. Não somos chamados a adivinhar datas, mas a viver em constante prontidão. Como Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, Deus. Em Lucas, no capítulo 21, versículo 8, Jesus nos encoraja com essas palavras. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele nos chama a viver com esperança e expectativa. Paulo também fala sobre a volta de Jesus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 ao 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele nos adverte a não sermos pegos de surpresa, mas a viver como filhos da luz e do dia, sempre prontos para a vinda do Senhor. Paulo continua em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Dormir, no caso, seria algo como estar morto. Por quê? Porque os mortos não estão preocupados a que dia, a hora que será alguma coisa na vida deles. Não. Estão apenas em dormência, uma dormência da qual os vivos não podem acordá-los. Somente Deus, que irá escutar cada um deles naquele dia. A vigilância é uma marca do discípulo de Cristo. Como visto em Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Jesus disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A oração é fundamental em nossa preparação. Em Lucas, no capítulo 21, versículo 36, Jesus nos instrui. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus usou muitas parábolas para nos ensinar sobre sua vinda. Como visto em Mateus, no capítulo 25, versículos 1 ao 13. Ele contou a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes estavam preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as insensatas não estavam. A mensagem é clara.
Precisamos estar prontos com nossas lâmpadas acesas, cheios do Espírito Santo para receber o noivo, Jesus, quando ele vier. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 13, Jesus conclui: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A preparação também envolve viver uma vida de santidade e obediência. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 12, lemos: Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Pedro nos lembra que nosso comportamento deve refletir a iminência da volta de Cristo. Nossa vida deve ser um testemunho vivo de nossa fé e esperança. Em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, Jesus promete: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Esta promessa não nos encoraja a permanecer firmes sabendo que nossa fidelidade será recompensada. A expectativa da volta de Jesus deve nos motivar a compartilhar o Evangelho. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa missão é clara: anunciar a boa nova da salvação a todos os povos, para que o maior número possível possa conhecer e receber a graça de Deus, antes do retorno de Cristo. Em João no capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus nos conforta com essas palavras: Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Jesus em pessoa vai nos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa promessa nos enche de esperança e nos lembra que a nossa verdadeira casa está com Jesus, em seu reino eterno. Ele voltará para nos levar a ele com ele para sempre. A certeza do retorno de Jesus nos ajuda a enfrentar as dificuldades e provações deste mundo em João 3, versículo 33. Como visto em João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo em meio às tribulações, somos chamados a manter a paz e a confiança em Jesus, sabendo que Ele é vitorioso e que sua volta trará a plenitude de seu reino. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo descreve o momento da volta de Jesus. No momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, isso aqui, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Primeiro os mortos ressuscitam e depois nós seremos transformados. Essa transformação será um momento glorioso para todos os que estão em Cristo. Seremos feitos novos, livres do pecado e da morte, para viver eternamente com nosso Senhor. E como visto também em Tito no capítulo 2, versículo 13, Paulo nos exorta a viver aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança está firmada na promessa do retorno de Jesus. Enquanto esperamos, somos chamados a viver em fé, amor e serviço, como visto em Hebreus no capítulo 10, versículos 24 e 25. Lemos: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade cristã é vital para nossa preparação. Devemos encorajar e apoiar uns aos outros, fortalecendo nossa fé e testemunho coletivo enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, se cada um de nós, vive em vigilância, oração e serviço, preparados para o glorioso dia em que o Senhor Jesus voltará, que possamos estar prontos como servos fiéis, aguardando com alegria a esperança e vindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou dessa pregação, dessa palavra, curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou dessa palavra, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos de pregações como esse, amém? Obrigado por você ver esse vídeo até o fim. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchauzinho!